Muito bem, esse espaço aqui também é para debate. Eu sei que esse assunto ele vai dar muito pano para manga. Vamos falar sobre o ranking da vacinação mundial. O Brasil está no topo? O Brasil tem cumprido o seu papel no que diz respeito à vacinação? Vamos acompanhar. Vamos lá, não tem o vídeo, né? Daqui a pouco a gente fala mais a respeito desse assunto. Eu vou começar com o Jean Lopes, o Jean que fez pesquisas a respeito desse assunto. Daqui a pouquinho, esse VT aí, essa matéria está em produção. Ok, tá ok? Vamos lá então com o ranking da vacinação. Como estaria o Brasil nessa história? Ok, tá aí, estão aí os números, o Jean preparou inclusive, e eu gostaria que você me ajudasse nessa tarefa e falasse um pouco a respeito desses números, Jean. Eu sei que você pesquisou muito a respeito desse assunto. Daqui a pouco eu quero a opinião do Martiniano Cavalcante também, Jean. Rafael, o Brasil, apesar das inúmeras críticas que o governo federal vem recebendo sobre essa questão da vacinação, da lenta vacinação na população brasileira, o Brasil ocupa uma das melhores posições mundiais no ranking. Ele está em 6º lugar, praticamente, no empate técnico com a Turquia. O Brasil, que é um país continental, um país de enorme extensão territorial, com muitas dificuldades de logística, dificuldades de transporte para os rincões, para os diversos rincões distantes do Brasil, ele está à frente de países como a Alemanha, França, Itália, Espanha, Canadá, e ocupa, ao meu ver, uma boa posição de 6º lugar no empate técnico com a Turquia. São números absolutos ou números proporcionais? Não, Jean? Números absolutos de vacinação, de doses aplicadas. O Brasil aplicou até o momento, esse dado aqui é do dia 28 de fevereiro, o último, o Brasil aplicou até o momento 8.430.000 doses. Jean, mas o governo federal tem sofrido enxurrada de críticas em relação à vacinação. Que não compra vacina, que está deixando a pandemia correr solta. Quem tem razão nessa história, Jean? Daqui a pouco o Martiniano entra também. Pode dividir a tela, coloca o Martiniano aí na tela também, que ele vai falar a respeito desse assunto, mas antes o Jean conclui. Apesar de algumas falhas, de algumas decisões erradas, o governo federal, Rafael, ele está fazendo o que é possível porque ele carece, aliás, o mundo carece de vacinas produzidas para atender a demanda mundial. Então, países pequenos, países muito mais ricos, de muito mais fácil controle, como a Alemanha, Espanha, Itália. Ditos muito mais organizados que nós, né, Jean? Mais organizados. Concorda que muita gente sonha em morar na Alemanha, na França, né? Canadá, que é um país, inclusive, que tem um controle muito radical nessa questão da liberdade do seu cidadão. Todos esses países estão atrás do Brasil. O Brasil, obviamente, está longe, está aquém de cumprir o que a população necessita. Mas não por falta de vontade, por falta de investimento, e sim porque não tem vacina suficiente. É um problema mundial, então. É um problema mundial. A chamada Coronavac, que é produzida em São Paulo, ela necessita dos insumos oriundos da China, que não manda de acordo com a demanda que precisa para a produção. Deixa eu equilibrar o tempo aqui. Martiniano Cavalcante, você concorda? O Brasil tem cumprido bem a sua missão no que diz respeito à vacinação? O presidente Bolsonaro vetou um artigo da lei aprovada no Congresso para regular esse problema da normatização das vacinas, que dava prazo de 5 dias à Anvisa. O mesmo presidente que aprovou a compra da Covaxin indiana. O mesmo governo que foi à ONU votar contra a quebra de patentes em relação às vacinas como interesse da humanidade. O mesmo governo que evitou, que propaga e estimula a não vacinação
e evitou a parceria com o governo de São Paulo, com o Butantan, no sentido de buscar resgatar uma tradição secular do Brasil nessa área. O Brasil tem tradição secular, é bom lembrar, a revolta da vacina vai aí para século, ter um século. E temos uma tradição enorme nisso. Então, é uma política deliberada e injustificada. Nós não podemos ficar tratando disso como se fosse uma competição estabelecida para amenizar os problemas. A questão fundamental é a seguinte: nós estamos perdendo vidas, estamos prolongando uma crise econômica por essa orientação. O país, o presidente da República, o Ministério da Saúde, deveriam ser os primeiros a endossar uma abordagem científica, aliás, como fez o governador Ronaldo Caiado aqui, que ontem ainda, neste final de semana, assinou uma nota rebatendo uma lógica do governo federal de jogar no colo dos governadores estaduais e terceirizar as responsabilidades. Só concluindo, por favor, gente. Então, me parece que aqui no Brasil nós temos uma política negacionista absolutamente evidente. Qual a justificativa, por exemplo, desse veto de ontem à noite? Qual é essa justificativa? Nós temos um processo vacina. Seria a inconstitucionalidade? Etapa. Não, não é inconstitucional. O problema é porque a Anvisa reclamou em relação ao prazo exíguo de 5 dias. Claro, porque ela tem responsabilidade, e uma responsabilidade imensa, sobre a qualidade, a eficácia de qualquer medicamento que é aprovado dentro dessa nação. A Anvisa não pode sair liberando qualquer tipo de remédio, porque os interesses, sobretudo comerciais, de grandes laboratórios, são muito grandes. Né? Laboratórios que, inclusive, só permitiram a liberação de suas vacinas caso o Brasil os isentasse de responsabilidade sobre morte, sobre sequelas, sobre problemas ministrados por essas vacinas. Ou seja, o que o presidente da República está fazendo é cuidar da população brasileira com responsabilidade. Porque os interesses comerciais em cima de vacinas produzidas no mundo todo, de uma forma rápida, sem os testes necessários, sem eficácia alguma, o governador de São Paulo, João Dória, usou da produção de uma vacina que só tem 50% de eficácia, né? Usando realmente uma tradição que é o Butantan, mas que o Butantan nunca fez vacina contra esse tipo de mal. O negócio dele era sobretudo, contra veneno de cobras, ofídeos e tudo mais. Então eu vejo que o Brasil, na figura da Anvisa, está tendo responsabilidade e bastante, que o povo brasileiro tem que ser cuidado também por essas medidas de prevenção contra vacinas que não vão ter eficácia alguma. Só fazer uma pergunta para você, Jean. Eu recebi aqui uma pergunta aqui do nosso colega, que só um minutinho, Martiniano. Essa tabela é de um colega aqui da televisão. Essa tabela é válida, porque ele tá criticando aqui, falando assim, o número de vacinados é muito pouco. O que você acha disso, Jean? Me dá uma... Não, pra gente responder ao Gustavo lá pra gente, que trabalha aqui com a gente. Por milhão. Os números são poucos, né? A população brasileira gira em torno de 220 milhões e ainda não foram aplicados nem 9 milhões de vacinas. Mas esses números são baixos não porque o governo é ineficaz, mas porque não existe o produto para ser aplicado. Muito bem, Martiniano. É claro que é muito assunto, às vezes a gente não consegue terminar o raciocínio, mas você tem o direito à réplica, Martiniano. Fique à vontade. Mas não é réplica, eu quero só concluir o meu raciocínio, porque o negacionismo do Jean é o mesmo do Bolsonaro. Esse é o problema. Então aqui é o seguinte, há uma comunidade científica no país. E vida das pessoas como narrativa ideológica e política. Eu olho a população brasileira com responsabilidade. Por favor, me interrompa. Quando eu estiver falando, por favor, pelo menos eu concluo primeiro. Então, você não pode me citar. Se você está me citando, eu tenho o direito de me defender. Você pode pedir sua réplica, pode pedir seu direito de resposta. Só quero concluir o raciocínio. Você pode defender o Bolsonaro à vontade, inclusive no que é insustentável. Eu me referi ao prazo para a liberação de vacinas que passaram pela terceira fase de testes e que estão sendo usadas em outros países, que tiveram um nível de mortalidade menor do que o Brasil. Portanto, há uma insatisfação profunda na população brasileira, aliás, insuficiente diante do caos que se estabeleceu com essa crise sanitária. Uma crise sanitária que é injustificável
e que não paga a maior tragédia de mortes que o Brasil já viveu. Nenhuma das tragédias da história do país atingiu mais de 250 mil pessoas em um ano. E dizer que isso é satisfatório é um assinte com a população brasileira, com a comunidade médica que está nesses hospitais à beira da exaustão e que não sabe até quando poderá responder eficientemente isso. Rompeu-se a unidade nacional com um boicote às medidas sanitárias de isolamento social e atrasa-se medidas que seriam necessárias para acelerar as vacinas. Isto sim por uma guerra ideológica, cujo propósito principal é manter fiel uma base de fanáticos no país. O mesmo, olha só que coisa absurda, o mesmo presidente da República que preconizou o uso de cloroquina é o mesmo presidente da República que nega o uso de máscaras. Qual é a coerência que existe nisso? Eu poderia, no início desse processo, dar um crédito ao pensamento do presidente da República. Ele pensou, bom, esse medicamento não foi testado, não tem avaliação, o nível de efeitos colaterais é reduzido, então que se use o medicamento. Ok, Martiniano. Por que não usa o mesmo em relação às máscaras? Tá claro, Martiniano. Por que não usa o mesmo? Rafael. Perfeito, é porque eu tenho que controlar o tempo. Não, mas eu preciso... O relógio é o nosso inimigo. Eu vou dar 30 segundos para a gente ir para o próximo tema. Eu vou chamar a Michele, tem participação do telespectador. E temos outro convidado para o próximo bloco, que é o presidente do Sindiposto. A gente vai tratar da questão dos combustíveis também. Eu preciso equilibrar o tempo aqui, mas eu dou 30 segundos para o Jean concluir, para eu passar a bola para a Michele. O que ocorre é uma total ausência de interpretação de texto ou vontade de não interpretar o que o outro fala da forma correta. Em momento algum eu disse que é satisfatório a vacinação no Brasil. Eu disse que existem dificuldades mundiais que impossibilitam, nesse momento, uma amplitude da vacinação. E que países muito mais ricos, países menores, países inclusive alinhados politicamente com países que produzem vacinas, estão atrás do Brasil no ranking. Né? Então, o que eu quis dizer são das dificuldades que o presidente da República, ou aliás, o governo federal, não o presidente, o governo federal está encontrando para poder melhorar a vacinação por todo o país. Muito bem, vamos fazer o seguinte, que o nosso telespectador, ouvinte, internauta, tire as suas próprias conclusões. Esse é o nosso objetivo, né? Posições antagônicas. Pouca gente tem feito isso na comunicação, lamentavelmente. A gente está aqui para abrir todos os espaços, porque o ouvinte é inteligente, o telespectador é inteligente e o internauta também. Aqui no nosso jornal não tem apenas um ponto de vista, apenas uma opinião.